sentar, aquietar os corações, para mais uma noite de culto ao Senhor, culto desse Deus que nós cremos, soberano sobre todas as coisas, que está acima do bem e do mal, está acima da morte, acima de todos os deuses, porque todos os outros deuses são maus. Hoje um almoço, creio, um almoço em família, Dia dos Pais, eu creio que todos aqui satisfeitos, espero satisfeitos, né? É bom ter um convívio familiar, é bom que as famílias estejam sempre reunidas, né? Não só na igreja, mas quem tem o privilégio de ter seus pais, que aproveite e curta, né? Sabendo que o seu pai também, como eu sou pai, nós cometemos erros, cometemos equívocos, mas que ele sim, e ainda mais se é um pai crente que conhece a palavra do Senhor, deseja o melhor para a sua vida, tá bom? Nós vamos meditar um pouquinho, preparando o nosso coração, nosso espírito para ouvir a palavra do Senhor. Um trecho que está lá em Lucas, capítulo 4, nós vamos ler os 3 versos, de 6 ao 8. Lucas, capítulo 4, versos 6, 7 e 8. Vamos colocar de pé, por favor. Revela essa palavra do Senhor. Não sei se eu vou fazer ouvir lá atrás a garganta rapando do tempo. Vamos ler juntos, pensando no que realmente estamos lendo. Lucas 4, capítulo 4, versos 6, 7 e 8, a tentação de Jesus, tendo 3 muito conhecidas das Escrituras. Leamos. Disse o diabo: dar-te toda esta autoridade, e agora destinei, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrar e adorar, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E aí? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, a tua casa de oração, o lugar de adoração ao Senhor. A verdade, Senhor, onde quer que a tua igreja esteja reunida nessa hora, será lugar de adoração, de culto prestado a ti. Nos ajuda, Senhor, para que todas as partes desse culto sejam agradáveis a ti. Não um culto superficial, não um culto meramente religioso, mas que o Senhor venha nos encher o coração com a tua graça e misericórdia. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode tomar assento, por favor. Trecho das Escrituras muito conhecido, onde o diabo leva Jesus Cristo ao deserto para tentá-lo de todas as formas, tentá-lo em várias áreas da sua vida terrena. E a resposta de Cristo, sabendo quem ele é e sabendo quem é o Pai, deu essa resposta cabal, definitiva, apontando também para Êxodo 20, onde Deus coloca na sua lei que Ele é um Deus único e verdadeiro, que não existe outro Deus. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Temos visto muita, que está em Apocalipse, muita apostasia, muita mentira criada em torno de Deus. Um Deus, na verdade, mentiroso, e Satanás aqui, o pai da mentira, coloca, portanto, se prostraram e adorados, toda será tua, toda autoridade. Tá? Mais uma vez, ele tentando fazer com Cristo o que ele fez com ela, mentindo, enganando, mostrando uma coisa que verdadeiramente
ter muito cuidado, muito cuidado. Isso vale para mim. Eu não sou melhor, não sou melhor. Preciso, e quando eu oro, quando eu busco, e quando eu ensejo o nome do Senhor, e busco na sua misericórdia, ter mais intimidade com o Senhor, aquilo que Ele nos dá, a leitura da sua palavra, a oração matutina, como hoje fizemos, os cafés da manhã, como na igreja de Atos fizemos hoje pela manhã, quando é falado para lermos a palavra de Deus, para termos mais entendimento do Deus que nós servimos, não um Deus superficial, mas um Deus sobrenatural, um Deus que temos mostrado o seu caminho, senão não estaríamos aqui hoje. Então, nós temos sim que adorar esse Deus, crendo que Ele já nos salvou através de Cristo Jesus da morte eterna, como ouvimos hoje pela manhã. Senão, certamente, o nosso caminho seria de inferno e perdição na terra. E crendo que este Senhor, que é Deus, que é soberano sobre todas as coisas, que dá orientação alguma que possa nos tirar das mãos do Senhor, nós vamos adorar a Sua palavra, como Ele merece. Vamos colocar de pé, por favor, mais uma vez. Meu louvor é fruto.
milhões de vezes, mesmo muitas coisas sejam contrárias, quer na ordem espiritual, quer na ordem material, quer as nossas forças pareçam esvaídas, quando as nossas pernas fraquejarem, quando a velhice vai chegando, a garganta vai ficando horrível. Nós queremos estar milhões de vezes os nossos irmãos.
graças a Deus, quando ele coloca: estou feliz só porque te encontrei, agora no sentido, eu creio que no sentido feminista, né? Mas entendendo isso, parece simples, mas não é. É grandioso demais. Foge ao nosso entendimento, vai além da perspectiva humana. É algo maravilhoso, é algo que só o verdadeiro crente pode sentir no seu coração. Gostaria de pedir nessa hora que o nosso irmão Israel nos elevasse à presença de Deus, que ele possa ser misericordioso a todas as partes desse culto, que o que cantamos aqui possa chegar às narinas do Senhor para o nosso lado. Deus Pai, Senhor, te agradecemos a Deus pela oportunidade, Pai, de estarmos na tua casa, de louvarmos em teu nome, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por nos resgatasse. Quando ainda éramos mortos, Senhor, os nossos delitos e pecados, o Senhor nos resgatou, Pai. E continua, Deus, a nos sustentar, Senhor, nos trazer da tua casa, a colocar a alegria no nosso coração, a nos guiar em santidade. Somos gratos a Ti por tudo isso, Pai, pela Tua mão que tem provido, que tem nos guiado. Queremos pedir, Senhor, a Tua direção novamente esta noite, pedir que o Senhor fale aos nossos corações, meu Pai. Pedir, Senhor, que o Senhor trate nele, ó Deus, e que assim possamos colocar em prática, Senhor, todo o aprendizado que aqui estamos aprendendo, louvando, que nossa vida, ó Deus, seja um eterno louvor em teu nome. Amém. É o que te pedimos, Senhor, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar um canto que foi ensinado aqui, a gente já tem acho que tem pouco mais. É essa esperança, cantar essa esperança de que um dia estaremos com Cristo na glória. E tudo isso aqui vai acabar. As pessoas se apegam muito a bens materiais, buscando sempre muitas coisas, e aí, à medida que alguns de nós vão envelhecendo e recebendo esse aprendizado de Deus, vão entendendo, e alguém colocou isso certa vez: nunca vi um carro fúnebre ser precedido de caminhão de mudança. Nunca vi um carro fúnebre ser precedido de um caminhão de mudança. Pura verdade. Pura verdade. Vamos continuar agora o nosso Deus. Digno é o poder do temor. Santo, santo Ele é.
Amém. Deus é fiel. Deus é fiel. Vamos colocar de pé, por favor. Mais uma vez, quando buscamos ao Senhor, o Espírito libertador, ele nos responde com misericórdia. Esse termo misericórdia, propriamente dito, ele é ter piedade da miséria. Bendito Deus e Pai, só por tua misericórdia, estamos aqui na tua presença, te pedindo que o Senhor nos abençoe todas as partes desse culto que queremos dar a ti, Senhor. E tudo que chega, Senhor, te seja agradável, seja bom, esteja alinhado com a tua vontade. Abençoa também mais uma vez o teu servo, Senhor, que tem se esperado por escutar a tua palavra, dessa forma, Senhor, preparado, Senhor, para que chegue aos nossos corações, aos nossos ouvidos, de forma clara e nítida como é a tua palavra. Nos abençoe agora.
Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode tomar assento, a palavra está no pastor. Meus amados, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo possa reinar no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Nós estamos passando no nosso calendário por uma data conhecida e marcada pela lembrança da imagem paterna, daquele que formou uma família, gerou filhos, que é chamado de pai. Na verdade, nós sabemos, biblicamente, nós devemos amar e cuidar dos nossos pais todos os dias da nossa vida e não somente num dia. Isso soa um pouquinho pretensioso e até hipócrita, né? Nossos pais devem ser amados e cuidados todos os dias por nós, presenteados com a nossa obediência, né, e amor. Nós vamos lembrar também disso hoje no sermão. Nós vamos dar uma pausa na nossa exposição do livro de Atos. E eu queria pensar com você um pouquinho sobre esse papel de pai que tem sido perdido na nossa sociedade brasileira. À medida que os anos passam e a corrupção do pecado vai deteriorando aquela aprendizagem que nós ouvimos da palavra de Deus. E eu quero então voltar com você, seus olhos, para a palavra do Senhor. Abra comigo, por favor, para Lucas, capítulo de número 11, verso de número 11. Vamos ouvir o que a palavra de Deus diz, leia a palavra de Deus, vamos conferir se a palavra de Deus diz isto mesmo. Lucas, capítulo de número 11, verso de número 11. Vamos ler juntos? Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Vamos repetir todos juntos? Lucas 11, 11. Leiamos, todos juntos. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esta noite, todos reunidos juntos aqui. Queremos clamar ao Senhor, que o Senhor, por favor, se mova entre nós, derrame teu Espírito sobre nós e nos ajude agora, Senhor, a perceber as tuas verdades, trabalhando em nossa alma, Senhor, por favor, pela instrumentalização, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, aplicando a tua palavra à nossa vida. Senhor, por favor, cuida de nós pela tua palavra e queima no coração dos pais aqui presentes, Senhor Deus, as tuas verdades. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a paternidade é um chamado irrevogável. Todos aqueles que se tornam pai não podem deixar essa função, esse papel, por qualquer motivo que seja. Mas o interessante é que a imagem de pai nos nossos dias não é mais de um pai, mas é de uma mulher. Hoje, irmãos, nós temos visto que as mães, elas têm tomado o lugar
dos pais. Por quê? Tudo isso acontece por causa do pecado. E a imagem, irmãos, de Deus, de um Pai celeste, que os seres humanos deveriam reproduzir, essa imagem foi manchada, foi maculada pelo pecado. E nós percebemos então que hoje, irmãos amados, esses pais que deveriam ser verdadeiros pais, eles não apontam para Deus, não transmitem Deus, e isso, irmãos, tem sido muito desonroso, a tal ponto de alguns filhos não conseguirem chamar Deus de pai, porque os seus pais foram tão terríveis, os seus pais foram tão horríveis no cumprimento do seu papel, que eles não conseguem chamar Deus de pai. Deus, o Senhor, pode ser qualquer coisa, menos um pai. Perceba então a gravidade disso. Homens que eram chamados, o ser humano é chamado para espelhar a imagem de Deus, o Pai, em amor, em benignidade, em perdão. Um pai que deveria cuidar e carregar dos seus filhos, independente de qualquer situação. Hoje, por causa do pecado e por causa do descumprimento da lei e do evangelho, esses pais são aborrecedores dos filhos. Eles não disciplinam seus filhos. São aqueles que deixam o mundo criá-los. São pais que não exercem a sua paternidade porque o pecado maculou a imagem de Deus, a tal ponto de eles não expressarem, né, o ser de Deus na sua vida. E na ausência dessa figura de pai, quem toma o lugar? A mãe. Hoje nós temos pais ausentes. E quem são os pais hoje na sociedade brasileira? São as mães. Quando Deus não legou o papel de pai para as mães. Mas as mães, elas fazem às vezes do pai e da mãe. E biblicamente, irmãos, isto está errado. Completamente errado. Chamado para ser pai é um chamado irrevogável. Deus concede isso aos homens e não retira essa função dos homens. Os homens têm que espelhar na sua vida o ser de Deus Pai. O que então, qual é a imagem bíblica de um pai? Eu queria olhar para alguns textos bíblicos de forma, irmãos, temática, de forma tópica. Nós não vamos expor um texto, mas eu queria que você olhasse alguns textos comigo que mostram a função de pai, que mostram o que é o pai biblicamente. E eu queria falar ao seu coração como pai, para que você não desistisse de ser um pai bíblico, um pai conforme as Sagradas Escrituras ensina. Que você olhasse para a palavra de Deus e você diga, eu não quero essa imagem de um pai que o mundo mostra. De um pai que não se relaciona, um pai que não se comunica, um pai que não cuida, um pai que é tirano, um pai que é maquiavélico, um pai que não perdoa. Que tipo de pai é esse? É um pai distorcido que o maligno usa para poder manchar a imagem de Deus, o Pai, na vida do ser humano. A imagem de um pai é um pai que ama, é um pai que cuida, é um pai que leva os seus filhos para o caminho do Senhor. É isso que a palavra de Deus diz, que espelha Deus, o Pai, um pai amoroso, um pai perdoador. Deus é assim, na sua grandeza, Ele nos ama apesar dos nossos pecados. Ele é um pai que cuida dos seus filhos, independente de quem seja. Ele é um pai presente, que nunca abandona os seus filhos. A tal ponto de o salmista escrever e diz que se o seu pai e a tua mãe te abandonar, Deus, o Senhor, nunca te abandonará, porque Ele é o nosso Pai celeste. E é esse Pai que nós devemos mostrar na nossa relação com os nossos filhos. E eu queria então, irmãos amados, abrir a palavra de Deus com vocês em 3 textos nesta noite, para nós então nos apercebermos destas verdades. Eu sei que no seu coração você já sabe disso,
Mas eu queria que você renovasse essa mentalidade, essa consciência que o Espírito Santo aplica à nossa vida pela sua palavra, para que não esqueçamos. E você então possa renovar a sua consciência e ser um pai que cumpra com o seu chamado, pois esse chamado à paternidade é irrevogável, é inquebrável. Ninguém pode tirar, acabar. Se você é pai, você vai ser pai até a morte. E ponto final. Você é pai. E pai deve ser um pai bíblico. E como é que a palavra de Deus nos mostra um pai? Olhe comigo então, Lucas, capítulo 11, verso 11, vai dizer o seguinte: Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedir um peixe, lhe dará em lugar de um peixe uma cobra? Em primeiro lugar, irmãos, vamos ler todos juntos aqui. Pai. Vamos lá, todos juntos. Pai é aquele que cuida da manutenção dos filhos. Biblicamente, irmãos, a figura do pai é a figura, irmãos, de Deus o Pai. Você tem que espelhar aquilo que Deus o Pai faz com todos os seus filhos criados. Deus, irmãos, ele cuida de cada filho seu, das suas necessidades. E o Senhor Jesus Cristo vai escrever aqui que, assim como o Pai Celeste é, você também deve ser. E qual é a primeira função de um pai? O pai bíblico é aquele que cuida da manutenção dos seus filhos de uma maneira, irmãos, irrestrita, não se cansa, não tem tempo, não tem idade. O pai é aquele que cuida da manutenção dos seus filhos para todo o sempre. O pai é aquele, irmãos, que sempre está velando e sempre verificando a necessidade física dos seus filhos. Esse pai, ele não cuida dos seus filhos simplesmente enquanto ele é tenro, em tenra idade, pequenininho. Mas esse pai, um pai bíblico, é o pai, irmãos, que cuida do seu filho e da manutenção dele, e traz cuidado com as coisas do filho, com a pessoa do filho, para todo o sempre. Você é pai. E vai dizer aqui que os filhos muitas vezes vão chegar para o pai e vão lhe dizer: pai, me dá um pedaço de pão. E vai dizer aqui, irmãos, que qual é o pai que um filho pedindo pão lhe dá uma pedra? Nenhum pai faz isso. Assim como o nosso Pai Celeste, ele ouve as nossas orações e ele responde às nossas orações, não nos dando, irmãos, coisas ruins, mas pelo contrário, sempre nos beneficiando, sempre nos dando sustento diário, sempre nos mantendo, sempre nos sustentando. É assim que o Pai, nesta terra, também deve fazer com os seus filhos. Irmãos amados, todo pai deve cuidar do filho para todo sempre. Você é pai, é um chamado irrevogável. Se o seu filho lhe pedir alguma coisa, você tem que entender que é a sua função como pai cuidar, zelar pela vida do seu filho aqui. Porque os filhos não têm outro pai, senão você como seu pai biológico. Claro que alguns filhos, por não encontrarem na pessoa do pai biológico o cuidado, o zelo, eles procuram pais lá fora. Mas eu queria dizer para você que pai bíblico é aquele que cuida, que vela, que procura saber como está o filho, sua condição de vida, onde ele esteja, dentro de casa ou fora de casa. Você é pai. Saiba disto. E que você tem que cuidar dele. E que se ele necessitar de alguma coisa, você tem que assistir e fazer um esforço redobrado, inimaginável, ao seu alcance, para cuidar do seu filho. Porque Deus colocou você como pai do seu filho e da sua filha para cuidar deles,
zelar por eles e o cuidar deles para todo o sempre. Ele não tem outro pai. É você que é pai do seu filho. Deus colocou você como pai do seu filho. E deveria trazer estranheza a nós que somos crentes, ver nossos filhos pedindo as coisas para as outras pessoas. Isso deve causar estranheza. Isso deve causar algum desconforto. Se acontece isso, é porque o relacionamento do seu filho com você não está bem. Não está sadio. Irmãos amados, o pai é a figura daquele zelador, daquele cuidador, daquele, irmãos, que supre a necessidade, seja qual for, dos seus filhos. Eu não estou dizendo aqui capricho. Capricho é diferente de necessidades. Mas o pai é aquele que tem um chamado irrevogável dado por Deus, a semelhança de Deus o Pai, de cuidar e tratar dos seus filhos. É você. Não tem outro alguém que possa fazer isso como pai. Vai dizer aqui o texto: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dá uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ninguém. O pai é sempre um pai bondoso, caridoso, que espelha o cuidado de Deus na vida dos seus filhos. Irmãos amados, eu sei que é difícil, né, nós vermos Deus em nossos pais, Deus Pai em nosso Pai. Mas nós devemos, irmãos, lutar para poder restaurar a imagem de Deus, o Pai, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Eles devem sentir isto, né, e cair por terra essa imagem maculada, infeliz, que muitos pais têm legado para os seus filhos, a tal ponto de um filho ou uma filha não poder chamar Deus de Deus Pai, porque seu pai é um pai mau, que no lugar de pão lhe dá uma pedra. Eu pergunto para você, existe pai assim? Existe. Neste mundo existe. Neste mundo caído existe. Mas eu queria que você olhasse para a palavra de Deus. E Deus então está nos mostrando nesta noite que o pai bíblico é aquele que ouve o clamor do seu filho, a necessidade. Ele ouve o coração do seu filho, da sua filha, e diz: meu filho, estou aqui pronto para lhe socorrer. As minhas forças, a energia que Deus me deu, é para poder ser o supridor da sua vida. E eu quero que você lembre disso para todo sempre. Que eu fui pai, supridor, cuidador, zelador para a sua vida. E nós vamos ver, irmãos, então, quando os nossos filhos crescerem, quando os nossos filhos casarem, quando os nossos filhos amadurecerem, eles então vão vestir a mesma camisa de pai que nós fomos. Via de regra, os filhos copiam os pais que eles têm. Então seja um bom pai, zelador, prestativo, cuidador, mordomo dos seus filhos. Para que eles possam reproduzir isto em amor, em gratidão. E possam olhar para você chorando e dizendo: pai, quando eu era jovem o Senhor cuidou de mim. Agora na velhice eu vou ser um filho cuidadoso, zelador, e eu vou cuidar de você. Porque o Senhor sempre fez tudo para suprir as minhas necessidades. Essa é a lei, irmãos, da sementeira. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo de número 9. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo de número 9. Ele vai, irmãos, dizer isso. E isso aqui serve para todas as áreas da vida. Vamos ler todos juntos? 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 6. Vamos ler? O que é que a palavra de Deus diz? Vamos comprovar? Leiamos, diz assim: isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também
ceifará. Vamos colocar aqui o nome de pai? Vamos dizer assim, né? O pai que semeia. Vamos todos juntos? E isto vos afirmo: o pai que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Lembre-se disso. Pai é um chamado irrevogável. E você não pode deixar de semear muito na vida dos seus filhos. Porque Deus lhe deu a função, o papel de ser aquele cuidador das necessidades do seu filho. Para todo sempre. Possa o seu filho estar barbado. Possa o seu filho estar casado. Não interessa. Chamado de pai é irrevogável. Segundo lugar, irmãos, a imagem de um pai bíblico é a imagem também de um pai que cuida da espiritualidade dos seus filhos. O pai cuida, é chamado para cuidar do filho fisicamente, mas é também chamado para cuidar do seu filho, da sua filha, espiritualmente. Olhem comigo, por favor, o livro de Jó, capítulo de número 1. Todos nós conhecemos a história de Jó. Esse homem, que era um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Esse homem era um pai que zelava pela espiritualidade dos seus filhos. Vamos ler todos juntos, por favor? Leamos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Irmãos, quantos filhos Jó tinha? 10 filhos. Não era um, não era 2. Eram 10 filhos. E olha o que esse homem fazia. Por favor, vamos ler todos juntos, verso 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Possivelmente aqui era o aniversário de cada um. Cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Como é que Jó santificava eles? Vamos ler? Todos juntos? Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Irmãos amados, o quanto vocês têm guiado os seus filhos a Deus? Quem é aqui que se levanta de madrugada para orar pelos seus filhos? Quem é aqui que está levantando cedo na manhã para poder entregar os seus filhos a Deus? Para poder pedir a Deus que Deus transforme o seu caráter, que Deus transforme a sua má índole, que Deus transforme, né, os seus traços, né, de desobediência ao Evangelho e à palavra de Deus. Quem é o pai aqui que faz isso? Percebam, um pai bíblico é um pai que continuamente zela, não somente pelo cuidado físico com os seus filhos, a manutenção deles, mas um pai bíblico é aquele que, acima de tudo, zela pela espiritualidade dos seus filhos. Vai dizer aqui que o texto é no Antigo Testamento, e você vai perceber então que Jó, ele, irmãos, pegava a madeira, pegava, irmãos, o animal, sacrificava na frente dos seus filhos, derramava o sangue, porque não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E ele então mostrava que alguém precisava morrer pelos seus pecados. E Jó, irmãos, levava os seus filhos, os seus 10 filhos,
a participar do sacrifício, pedindo a Deus que tivesse misericórdia da alma deles e os salvasse, e não os levasse para o inferno. E pela sua misericórdia, irmãos, trabalhasse na alma deles a tal ponto de que eles fossem filhos consagrados a Deus, filhos santificados a Deus, que eles não fossem filhos de Caim, que eles não fossem filhos de Jezabel, filhas de Jezabel, que fossem filhos, irmãos, consagrados a Deus, filhos de Deus, e pertencessem à linhagem messiânica, pertencessem, irmãos, ao pacto de Deus. Esse é o pai bíblico. O pai bíblico, ele sabe que se o filho estiver bem com Deus, se relacionar bem com Deus, esse filho vai ser um filho, por consequência do evangelho no seu coração. E entendendo a obediência de Jesus, ele também vai ser um filho obediente. Se o pai, ele se esforça, trabalha para que o entendimento bíblico entre no coração do seu filho, ele então, irmãos, vai fazer com que essa pessoa, esse filho, seja um filho devoto e encontre o relacionamento com Deus cedo e entregue o seu coração cedo na vida e diga na sua pública profissão de fé: Pai, agora eu não adoro mais o seu Deus, agora Ele é o meu Deus, porque o Senhor foi o meu tutor. O Senhor me levou até o Monte Moriá. O Senhor me fez conhecer o sacrifício. O Senhor me levantou de madrugada. E agora não é mais o Senhor que vai me levantar. Eu, pelos meus próprios pés, vou à casa do Senhor, adorar a Deus e buscar a Ele. Porque o Senhor foi o meu tutor até a idade da razão. O pai bíblico é aquele que se esforça, que se esmera pela alma do filho. Porque todos nós, irmãos, sabemos que somos passageiros. Os nossos filhos não ficarão conosco para todo sempre. Percebam que na continuidade aqui da história bíblica, Jó, ele vai perder quantos filhos? 1, 2, ele vai perder os 10 filhos. Os 10 filhos. Ele vai enterrar os 10 filhos. Imagine você o que é enterrar num só dia 10 filhos. Mas esse pai, ele sabia que o seu Redentor vivia. E esse pai, ele fez de tudo que estava ao seu alcance. E agora, na cova dos seus 10 filhos, ele podia dizer: Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor me deu, o Senhor tomou. Receba toda a glória pelo tempo que eu vivi com os meus 10 filhos. Esse homem era um homem que tinha um coração grato pelo tempo que ele viveu com seus 10 filhos. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, eu queria trazer à sua memória esclarecida que o nosso tempo, irmãos, aqui é breve e que o maior esforço que um pai pode fazer é pelo bem da alma dos seus filhos. É por isso que causa estranheza, para algumas pessoas, quando nós oramos, pela conversão dos nossos filhos ainda no ventre. E causa estranheza para algumas pessoas pedir, que o Senhor converta os nossos filhos em tenra idade. Por quê? Porque a mentalidade católica romana é que os nossos filhos que ainda não alcançam a idade da razão são anjinhos. Quando não são. São pecadores, caídos e que precisam da conversão ainda em tenra idade. Por isso, o pai bíblico é aquele que forceja com seus filhos. Acorda de manhã orando com seus filhos. Vai comer, e agradece a comida dizendo: foi Deus quem nos deu. E nós vamos então agradecer, meu filho, minha filha, pela comida que Deus, Papai do céu, nos dá. Não fomos nós que plantamos, não fomos nós que colhemos, mas deu a chuva, abençoou o solo de dar o seu fruto e Papai do céu colocou aqui na mesa. Que comida deliciosa! Vamos agradecer?
Esse Deus é tão bom, meu filho e minha filha. Nunca esqueça nenhum só dia de agradecer a Deus, o pão de cada dia. O pai bíblico leva o coração do filho a reconhecer as bênçãos de Deus durante todo o dia. E vai dormir e diz: meu filho, vamos orar. Junte as suas mãozinhas. E ele vai perguntar: papai, por que nós vamos orar? Porque Deus, o Criador e o nosso Redentor, foi bom e cuidou de nós e nos deu mais um dia em família. Você sabe o que é isso, meu filho? Enquanto muitos não tiveram essa oportunidade, que alegria! Então vamos elevar nossas preces a esse Deus maravilhoso e todo-poderoso. Porque como pai, esse é meu dever, de levar você para as coisas do Senhor. E é o papel do pai irrevogável de ser o sacerdote do lar e de fazer o culto doméstico e também no dia do Senhor levar o seu filho e sua filha a entender que esse dia é um dia consagrado desde a manhã até a noite para adoração pública pelo seu povo e a igreja ao Senhor, o Criador dos céus e da terra. Irmãos amados, como pai, seja zeloso da alma do seu filho. Ah, pastor, mas meu filho saiu de casa, né? Minha filha já está casada. Não interessa. Você tem que ligar e perguntar: eu sou seu pai e o seu sacerdote. Meu filho, você já fez a sua devoção hoje? Já fez a sua hora silenciosa? Já leu sua Bíblia? Papai, o senhor me liga ainda para saber disso? É porque eu estou preocupado com a sua alma. Eu quero ir para o céu e quero encontrar você no céu. Por favor, meu filho, leia a Bíblia e ore. Cuide do seu relacionamento com Deus. Papai aqui está orando por você. E eu espero que você esteja caminhando com o Senhor Jesus Cristo todos os dias da sua vida. E vá para a igreja. Senão eu vou aí lhe buscar. E vou levar você para a igreja. Esse é o meu cuidado como sacerdote, como pai, que tem um chamado irrevogável de cuidar e zelar da alma do seu filho. A professora da escola dominical não pode fazer isso. Irmãos, os oficiais da igreja não podem fazer isso. Podem cooperar. Mas você é o pai que deve levar seu 1, 2, 3 filhos para o sacrifício a Deus. Esse é seu papel irrevogável como pai. No dia do juízo final, Deus não vai perguntar quanto dinheiro você ganhou. Deus não vai perguntar quanto patrimônio você juntou. Ele vai dizer: me mostre o zelo que você teve pela alma daqueles que eu dei a você como filhos. Qual foi o cuidado que você teve? E nós vamos prestar conta diante de Deus. O chamado de um pai é irrevogável. Por fim, irmãos amados, vamos finalizar então. Terceiro e último lugar. Chamado de um pai, vamos ler todos juntos? Pai é aquele que se preocupa com a admoestação dos seus filhos. Vamos ler mais uma vez em voz alta, não é em voz silenciosa, é em voz audível. Todos juntos? Pai. Vamos abrir para Efésios, capítulo de número 6. E vamos ler, irmãos, todos juntos, a palavra do Senhor. Para finalizar, diz assim: você que é pai, então, deve cuidar do físico do seu filho. Você deve cuidar do espírito do seu filho. E você também deve cuidar, meu amado irmão, como pai, da mente do seu filho. Olha só o que diz a palavra do Senhor, vamos ler? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor.
Percebam que o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está falando da obediência dos filhos aos pais. Em primeiro lugar, você vai perceber aí, verso 1, que ele vai dizer: filhos, obedecei a vossos pais. Pais aqui é pai e mãe. Por isso ele vai dizer: honra teu pai e tua mãe, verso 2, que é o primeiro mandamento da tábua da lei como promessa. E aqueles que obedecem seus pais, eles têm aqui, irmãos, um acréscimo de terem vida longa sobre a terra. Filhos desobedientes é o inverso. Eles têm a sua vida encurtada sobre a terra. Porque Deus, ele abomina filhos desobedientes. Mas filhos obedientes, eles têm a sua vida alargada sobre a terra, alongada. E o verso de número 4 vai dizer: e vós, pais. Aqui, pais não é pai e nem mãe. Aqui no original, irmãos, está falando de pai do ser masculino. E vós, pais, homem, não provoqueis vossos filhos a ira. O que significa essa expressão, e não provoqueis os vossos filhos a ira? É aquele pai, né, que diz: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso é uma tragédia para qualquer pai. Não ser exemplo e não ser praticante das suas palavras e não ter vida e vigor espiritual para poder influenciar a vida dos seus filhos. Por isso a mente dos nossos filhos, ela vai computar a mente, vai computar isso, irmãos, e dizer: o meu pai, ele não está sendo exemplo e quer me obrigar pela força do seu papel como pai. E o filho vai computar e vai dizer, e vai descer para o seu coração: sabe de uma coisa? Eu não vou obedecer. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que o sentimento que um pai cria no filho é de ira, é de, irmãos, rebeldia, é de desobediência. Um pai que não vive o cristianismo autêntico, genuíno, é um pai que leva o seu filho a se irar. Por quê? Porque ele vai dizer: me obedeça. E o filho vai dizer: quem é você para eu te obedecer? Se você não é exemplo, e você quer colocar na minha mente que isso é o correto? Por isso, um pai bíblico, irmãos amados, é aquele que emplaca o evangelho, a lei de Deus, na mente do seu filho através do exemplo. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Disciplina, irmãos, e admoestação vem através do ensino, vem através da aprendizagem, né? Vem, irmãos, através do conhecimento da revelação bíblica. Um pai que conhece e é conhecedor da palavra de Deus, ele consegue então aplicar isso na vida do seu filho, vivenciando, a tal ponto de o filho então colocar na mente e aprender a ter uma vida disciplinada em todas as áreas da sua vida, porque o pai, ele ensina a colocar em prática o evangelho no trabalho, no estudo, nos seus relacionamentos. O pai ensina para o filho a Bíblia em todas as áreas. E não tem vergonha, porque, irmãos, todas as áreas, seja científica, seja humana, seja de relacionamento amoroso, um pai tem que ensinar e admoestar o filho biblicamente. Um pai não pode ter vergonha de chegar e dizer: minha filha, é assim que os homens se comportam. E é assim que você vai se relacionar amorosamente com eles. Tenha cuidado. O pai não pode ter vergonha de ensinar um filho a não roubar, a entender que ele não pode subtrair as coisas dos outros. Isso não pode, irmãos, ser aprendido, né, de uma maneira vaga. O pai, ele tem que ser objetivo, certeiro.
ele tem que admoestar e disciplinar seus filhos, a mente dos seus filhos em todas as áreas. Claro que nós devemos também, como filhos, entender a criação dos nossos pais, o tempo que eles passaram longe do Evangelho, e saber que tem pai, que eles não têm, irmãos, realmente uma vivência teológica para poder admoestar e disciplinar como nós precisamos. Nós devemos ter muita caridade nisso. Nós podemos tecer críticas e reclamação aos nossos pais. Eles falharam com a nossa criação. E moldar a nossa mente, irmãos, com o Evangelho de Cristo Jesus. Devemos ter paciência. E dizer, Pai, muito obrigado pelo pouco que o Senhor me ensinou. E esse pouco foi muito para a minha vida. Porque muitos por aí fora não conseguem se disciplinar e ter uma vida correta, justa, porque não tiveram pais que ensinaram o Evangelho. Então, tenha caridade. Eu queria dizer a você como pai, nunca pare de crescer nas Sagradas Escrituras. Sempre esteja estudando a Palavra de Deus. Assim como nós, como pais, procuramos na nossa vida profissional ter um mestrado, um doutorado, fazer especializações, como pai, nunca deixe de estudar teologia para poder aplicar de forma prática para a vida dos seus filhos. Teologia não é somente para o púlpito. Teologia é para a vida prática. Você tem que ser a imagem de Deus Pai para os seus filhos. Podendo frequentar cursos de teologia, faça isso. Você vai ter uma amplitude de um conhecimento maior para impactar a vida dos seus filhos com a revelação e com o conhecimento de Deus. Perceba que Paulo vai dizer, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é sua, não é aquilo que você aprendeu com a sua vida, com a sua cultura, mas é a cultura do Senhor. É as artes do Senhor. São as ciências do Senhor. São as exatas do Senhor. São, irmãos, todas as multiformes ciências que devem ser inculcadas na mente dos nossos filhos com a cosmovisão cristã que Deus nos dá para educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Criai-os na demonstração e na disciplina do Senhor. E o seu filho vai passar por uma galeria de artes e você vai dizer, isto é obra do Criador. Olha só como Deus dá ao ser humano um dom inigualável, inestimável para pintar, para esculpir. Meu filho, tudo isso não é do homem, é de Deus. E você olha, para os números, para tudo, e aplica a teologia dizendo, está vendo? Como 1 mais 1 é 2, uma expressão exata, e seja tanto aqui no Brasil quanto no Japão, é uma mesma equação. Assim mesmo, meu filho, é Deus, Ele é absoluto, Ele não é relativo. E você vai então mostrando, e criando seu filho na disciplina e na demonstração do Senhor, e tudo mostrando o Senhor para a vida dos seus filhos. Porque esse é um chamado irrevogável de um pai. E não é dado a nenhum outro ser humano na face da terra, a não ser o Pai. Portanto, levante as mãos para o céu e agradeça a Deus pela oportunidade que Ele lhe deu de ser um pai. Irmãos, é um privilégio, não é um fardo. Muitos têm sido pais ausentes, deixado de ser um pai porque não entende que Deus criou o pai para cuidar fisicamente, espiritualmente, da mente, das emoções
do Filho por completo. Você recebeu essa imagem e essa função de Deus, o Pai. Que você possa sair daqui e dizer: Senhor, eu quero me comprometer a ser um pai melhor, mais diferente. Que você possa, como Josué, vamos ler todos juntos para finalizar? Josué, capítulo de número 24. Brade como Josué. Que essa seja a sua oração todos os dias da sua vida. Josué, capítulo de número 24. Verso de número 15. Vamos ler, irmãos, todos juntos, por favor. Vamos ler? Porém, se vos parece... Irmãos, por favor, verso 14, todos juntos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa seja a sua oração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor e peça a Deus força, ajuda, para que você seja um pai bondoso, maravilhoso, perdoador, cuidador, assim como Deus, o Pai Celeste, Ele o é. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, amado e Deus maravilhoso, pela tua santa palavra que esclarece a nossa mente, Senhor. A função, ó Deus, que o Senhor quer que desempenhemos na vida dos nossos filhos como pai. Ajuda-nos, Senhor, por favor, a viver a tua palavra. Seja conosco, Senhor, por favor, não nos deixa, Senhor, esquecer jamais de olhar para o Senhor como Pai Celestial e ser, ó Deus, essa imagem refletida para os nossos filhos. Fica com cada pai aqui presente, no nome de Jesus. Amém.